Então, pessoal, nós vamos chamar agora aqui o Stefan. Vou até pedir desculpas pelo atraso. A gente deu uma atrasadinha aqui no nosso cronograma. E ele vai vir com o tema Desvendando o Playwright Test. Seja muito bem-vindo, Stefan. O palco é todo seu. Obrigado. Deixa eu compartilhar a tela aqui certinho. Eu vou compartilhar a tela inteira. Facilita. Deve ter ido aí, Letícia. Vocês estão vendo os slides? Tela cheia? Letícia? Sim? Alô? Lu? Tudo certo com a tela? Tudo certo. Eu não tinha áudio. Desculpa, gente, caiu a luz aqui em casa. Agora voltei. Pode Meu áudio seguir. tá ok? Meu áudio tá ok? Certinho. Então, Beleza. perfeito. Gente, boa tarde. Uma satisfação estar aqui novamente no MTC depois de 6 anos. Quanto à autodescrição, tenho pele branca, cabelo castanho escuro, barba e estou usando um fone preto e uma camisa preta também. Hoje eu vou falar sobre o Playwright. Então, meu nome é Stefan, eu sou do Rio de Janeiro. Eu trabalho há 12 anos na área de QA e nos últimos 6 anos na TopTal, no core team da TopTal. E eu palestrei no MTC em 2015, em 2016 também. E um evento que traz lembranças muito boas. Eu lembro que em 2015 eu e uma galera aqui do Rio, a gente alugou uma doblô para ir pro evento e foi muito divertido. Eu gostei desse lance do QR Code, do template, então tem os links aí no QR Code. Então vamos lá. Eu vou começar falando brevemente da evolução, assim, de bibliotecas de automação que eu já trabalhei nesses vários anos, nessa última mais que uma década, e compartilhar um pouquinho as dores, né? Virando o velho ranzinza, sempre bom compartilhar um pouquinho de ódio. Falar sobre o Playwright, falar sobre recursos, falar sobre o Playwright Test, que é o test runner deles, falar sobre um projeto de exemplo, inclusive como contribuir com esse projeto de exemplo, que é uma oportunidade legal de aprendizado, e alguns links. E aí mostrar um pouco de código. E depois vamos lá para a sessão, se não tiver tempo para pergunta. Mas eu acredito que vai dar tempo, sim. Então, uma evolução breve, assim, de ferramentas de automação. Quando eu comecei a trabalhar com automação, em 2011, eu lembro que tinha o Selenium 1, que era Selenium RC, Selenium Remote Control. Era um inferno trabalhar com automação nessa época, porque você tinha que subir um servidor separado, às vezes desconectava tudo, todos os testes falhavam. Era o tipo de coisa que você tinha que deixar a máquina rodando lá e fazer outra coisa, e tomar café. E as pessoas questionavam: pô, você não está trabalhando? Tô, os testes estão rodando aqui. Era até uma boa desculpa, né? Tempos muito divertidos, porém produtivos. E aí, logo depois, lançou o Selenium WebDriver, coisas melhoraram um pouquinho. Depois, com os anos, surgiram muitas bibliotecas com suporte a headless browsers, né? O Chrome, Firefox não tinham suporte a headless, isso foi vir anos depois, né? Porque você usava muito o Phantom.js, mas era uma coisa um pouco melhor, mais rápida, mas ainda com muita incompatibilidade. Cheguei a usar muito biblioteca que usava o WebDriver como base, né? O Capybara no Ruby, o Otter também no Ruby. Tinha o Protractor para aplicações Angular, que eu gostava muito, WebDriver I/O, etc. E nos últimos anos as coisas melhoraram, né, demais, assim, né? Hoje você tem as ferramentas trabalham muito próximo do browser, então você tem mais estabilidade, as coisas são mais rápidas. Hoje a gente tem o Cypress, tem o próprio Puppeteer,
que o Playwright é um fork dele, e o Playwright, que eu vou mencionar agora. Hoje em dia, o Selenium, que eu não cheguei a usar, né? O Selenium 4 também suporta o CDP, que é o Chrome DevTools Protocol. Então, imagino que seja melhor do que anteriormente, puramente com o protocolo do WebDriver. Então, o que é o Playwright? O Playwright, basicamente, ele é um fork do Puppeteer. E o que é o Puppeteer? O Puppeteer é uma engine, né, uma biblioteca que você controla o Chrome, basicamente, o Chromium, a engine do Chrome. Você tem controle sobre tudo no Chrome. E o Puppeteer é usado para diversos fins. Muita gente usa o Puppeteer para fazer scraping em algum website, para pegar dados de websites, usa para tirar screenshots de sites de forma rápida, para fazer alguma coisa mais específica e também para automação de testes. Mas ele não foi criado para isso, né? O Puppeteer é um projeto do Chrome em si, da galera da Google. E alguns devs do Puppeteer, que faziam parte do projeto, eles saíram do Google, eles foram trabalhar na Microsoft, e eles criaram esse fork do Puppeteer, só que com uma mentalidade toda focada em automação de testes. E aí surgiu o Playwright, que foi lançado em janeiro de 2020. O Playwright ele tem suporte a múltiplas linguagens, esse é um diferencial muito legal. Então, JavaScript, TypeScript, Java, Python e também .NET, C#. Ele veio com a premissa de ter suporte a múltiplos browsers, então você consegue rodar testes no Chrome, no Firefox e no WebKit. O WebKit que é a engine utilizada pelo Safari. A evolução do projeto é constante, o projeto é extremamente ativo, é muito bem documentado. Há mais de 2 anos atrás, no início de 2020, num projeto principal que eu trabalho, a gente começou a decidir o que usar, a gente começou a usar o Puppeteer. Eu vi o Playwright na época, só que estava muito novo, não dava para saber como é que ia prosseguir, e a gente usou o Puppeteer muito bem por 1 ano, pelo menos, e em fevereiro do ano passado, de 2021, eu vi como é que estava o Playwright. Fiquei surpreso, porque cresceu muito, tem um suporte muito grande, sempre lançando coisas novas, e migramos tudo para o Playwright. E usamos o Playwright bastante, assim, em larga escala. Só o projeto principal que eu trabalho tem 700 testes com o Playwright, mais do que isso, em níveis diferentes, tem muita coisa. Mas, assim, para mim, é a ferramenta definitiva, assim. Não tenho muitas dores de cabeça. E usamos desde fevereiro de 2021 o Playwright, tem sido uma boa experiência. Alguns recursos, tem muita coisa, então vou ser breve, assim, só as coisas principais. Todos os comandos no Playwright, eles possuem auto-waiting, ou seja, você não tem que colocar o wait até que alguma coisa esteja, até que algum elemento esteja passível de interação. Então, qualquer comando clique, alguma coisa, já tem internamente aguardando o elemento estar visível, não ter animações acontecendo, estar clicável, não ter nenhum elemento sobrepondo ele. Então, isso é feito automaticamente. E na própria documentação tem uma tabelinha da parte de, acho que o nome do menu é AutoWait, tem uma tabela listando cada comando e ele chama de Actionability Checks, que seriam, né, as checagens de acionabilidade que ele faz para cada comando. Você consegue lidar com qualquer coisa. Sim, você tem controle total do browser, né? Então, você lida com qualquer tipo de input. Tem iframe, não tem problema. Eu quero rodar com 3 abas diferentes, não tem problema. Eu quero rodar com 3 janelas diferentes, cada janela com 3 abas e controlar isso, você controla. Faz o que você quiser. Ele tem muitos seletores disponíveis, inclusive seletores para aplicações de React ou Vue, também suporte a Shadow DOM, se você for bem ousado aí. Tem um controle total de requests que estão acontecendo, de eventos do browser. No projeto principal que eu trabalho, a gente faz muita interceptação de requests,
para testar coisas do Google Analytics, por exemplo. Tudo no site, você interage, vai trigar, né, vai, chamar no evento do Google Analytics, a gente intercepta esse request, consegue fazer uma validação. Tem muito recurso de debugging, tem um inspetor que você consegue ver passo a passo ali, faz um debugging, entra nas funções se você quiser. Tem um Trace Viewer, que é muito interessante, que você consegue ver a execução toda de um teste, com os screenshots de cada passo, com o log dos eventos, dos requests que estão acontecendo, com o log do browser, consegue ver tudo na mesma hora. Além de screenshots e vídeos, que são coisas mais básicas. E a própria documentação do Playwright encoraja também o uso de Page Object Model para se o seu contexto se beneficiaria disso. Então é algo simples de implementar, não requer nada, nenhuma biblioteca externa, algo do tipo. O que é o Playwright Test? Então, antigamente o Playwright ele funcionava junto com o Jest, que é o test runner mais famoso no mundo JavaScript. Mas eles criaram um test runner próprio, que foi lançado exatamente 1 ano atrás, em julho do ano passado, e que é um runner excelente. O runner tem muitos recursos interessantes e tudo que está sendo feito agora no Playwright em geral está sendo para melhorar o próprio runner deles. Então, uma coisa que é fora de série é que o paralelismo no runner é nativo, ridiculamente simples e é por cores de CPU. Então, por padrão, se você tem 4 cores de CPU, ele já vai dividir os testes usando 2 cores, então paralelismo de nível 2. Mas você tem um total controle sobre quão paralelo você quer ser. Então, se você quiser rodar com 4 níveis de paralelismo, você roda, com 8 você roda. E para você dizer que um teste deve rodar em paralelo, simplesmente você diz describe.parallel, então já vai ser paralelo. Ele também tem o suporte a sharding. O que é isso? No contexto que você está paralelizando testes, em máquinas diferentes, em uma integração contínua, você tem que dividir os arquivos de teste, né. Então o sharding ele já tem por padrão um mecanismo que vai te dar ali, sets ali, subsets de testes para você conseguir paralelizar em máquinas diferentes. A configuração ficou muito simples, antigamente com o Jest tinha que fazer muita coisa para habilitar, por exemplo, screenshot quando alguma coisa falha, habilitar um vídeo ou ter alguma configuração um pouquinho mais complexa, e a configuração ficou muito mais simples. É um arquivo único e tem muitas annotations nos testes, você pode agrupar testes como você quiser, pode colocar tag neles, tem muito recurso. Em relação aos expects, né, as asserções, ele vai usar a biblioteca de specs do Jest, então são as mesmas, só que ele adiciona dezenas de asserções específicas para a API dele de fato, né, para elementos dele de fato. A extensibilidade é muito grande, você tem muitos recursos de parametrização, de fixtures, tem muita coisa que você pode fazer. Uma coisa que o Jest não suporta, por exemplo, que sempre foi um empecilho quando eu trabalhava com ele, é que você não pode criar um teste dinamicamente. Você não pode também fazer um teste parametrizado com valores dinâmicos. Então, tudo tinha que ser estático para você conseguir fazer uma parametrização melhor. No Playwright Test, isso me lembra até o RSpec, nesse sentido. Você quer criar um monte de teste dentro de um for loop, você cria, não tem problema. Então, no RSpec isso é possível também, você cria teste dentro de um loop, você cria teste como você quiser. E o Playwright Test ele tem suporte nativo para teste de API também, já tem um tempo isso. Tem internamente um suporte a testes de regressão visuais, o Visual Regression Testing, usando uma biblioteca de comparação de imagem, que é muito usada para comparação de imagem mesmo, que é agora eu esqueci o nome, mas enfim, é muito a biblioteca é muito usada por outras ferramentas conhecidas para esse fim. E recentemente tem um beta agora de component testing também para aplicações de React e Vue.
Então, a gente vai abordar um projeto de exemplo, que o link está aqui, eu vou abrir agora, vou mostrar o código. Esse projeto ele está testando a API e o front-end do Server REST, que é o projeto do Paulo Gonçalves, que estava palestrando mais cedo. Obrigado, Paulo, pelo seu trabalho mensurável para a comunidade. Server REST é excelente para estudos e ajuda muito. Tem duas pessoas que eu faço mentoria, a Gabi e a Natália, uma mais nova na área e uma mais experiente, e a gente usa esse projeto em algumas sessões de mentoria. E esse projeto tem testes end-to-end, que seria o padrão, tem testes de API, tem testes de acessibilidade e tem testes visuais. E tem integração contínua certinha com GitHub Actions. O Lucas Fraga, do Agile Testers, muito obrigado também, o Lucas. Ele adicionou o Allure Reports. Fiquei um tempão com ele tentando colocar isso no GitHub Pages, consegui esses dias aí, porque o GitHub lançou um beta para fazer um deploy mais fácil para o GitHub Pages através do GitHub Actions. Aí agora, finalmente, esse negócio funcionou. E então hoje tem eu, o Lucas, a Gabi e a Natália trabalhando nesse projeto. E eu recomendo muito, se você quiser contribuir. Não precisa fazer fork do projeto, a não ser que você queira alterar alguma coisa sem entrar em contato com pessoas, mas se você quiser entre em contato por DM, eu te adiciono como colaborador no repositório. A gente tem um Kanban board, vou mostrar aqui, com tasks para implementar, então entre em contato por DM, me diz o que você quer mexer, se você quer se aventurar com teste de API, com teste end-to-end. Eu crio uma tarefa para você, coloco ali critério de aceitação. A gente está num fluxo similar a um projeto real, assim, então é uma oportunidade legal de aprendizado. Então, não é bagunça, tem PR review, alguém vai revisar seu PR, eu ou alguém que também esteja ajudando. Tem padrão de código, tem convenções, não é para sair colocando 15 commits com o nome teste, que eu vou encher o saco. Então, é uma experiência similar a um projeto real. E o código, a documentação, está tudo em inglês, tá? Ah, mas eu não sei inglês. Usa tradutor, escreve João Santana, a gente vai revisar, a gente vai ensinar alguma coisa. Ah, não é essa palavra que usa. Todos nós trabalhamos com TI, a gente tem que saber inglês, isso é inevitável, você não tem para onde fugir, isso vai atrasar o seu conhecimento, isso vai atrasar a sua evolução como profissional se você não souber. E assim, idiomas em geral, só se aprende idioma realmente de forma mais rápida quando você está imerso num ambiente real. Ah, mas o Duolingo, eu faço Duolingo, a corujinha do Duolingo me ameaça de morte se eu não fizer nada, mas de qualquer forma vai demorar 10 anos. Então, fique imerso no ambiente real, não tenha vergonha de errar, de qualquer coisa, só se aprende fazendo isso. Eu sou maluco, eu estudo japonês e russo. Óbvio que eu cometi um monte de falha, enfim, tá aí para aprender, tem que aprender. Então é isto. Aqui tem os links também, quando disponibilizarem os slides, vocês vão poder clicar em tudo isso aí. Deixa eu contextualizar aqui. Então, o seguinte, primeiro eu vou mostrar um pouquinho aqui a página do Playwright para vocês se acharem, né, quando forem estudar alguma coisa. Então, o Playwright aqui, basicamente, você tem a parte de docs, que tem uma visão geral de tudo, e a API, de fato. Tem especificação de cada função da API. E aqui é a linguagem, né, que você está trabalhando. Aqui, no caso, a gente vai trabalhar com JavaScript. Então, docs. Aqui, de fato, você vai começar a ver só uma instalação, bem básico mesmo, aqui a parte de debugging. Tem uma integração legal com o Visual Studio Code, se você quiser usar. E aqui vai começar a entrar nos detalhes do Playwright Test, do test runner deles, annotations, teste de API, asserções, e assim vai, tem muita coisa. E aqui são guias específicos da biblioteca no geral. O auto-aging que eu mencionei, essa é a tabela. Então, por exemplo, cada comando, ele vai aguardar esses eventos todos automaticamente. Então, tipo, eu vou clicar em um botão, você não precisa dizer wait until
o wait até que esse elemento esteja visível. Isso já vai ser feito internamente, então não tem necessidade. E cada função tem a sua quantidade de checks de actionability, segundo ele. Tem que ficar de olho em algumas funções, por exemplo, o hover, não necessariamente ele espera o elemento estar enabled, então tem algumas coisas que você tem que ficar de olho, tá? O screenshot também não aguarda de fato estar recebendo eventos e tal, então para alguns casos você tem que consultar a tabelinha, mas com o tempo você vai pegar. E no geral, o que você precisa saber para trabalhar com isso, né? JavaScript, obviamente, se você for trabalhar com JavaScript, e assim, tudo é assíncrono. Então você tem que saber, se você vai trabalhar com JavaScript, aprenda a trabalhar com promises e com async await, porque tudo é assíncrono. Isso é algo que pode ter uma curva de aprendizado um pouquinho maior no início. Alguns outros detalhes. Para os testes visuais, como eu mencionei, o Playwright Test tem um suporte por padrão, mas não vou usar nesse caso. Eu uso em projetos reais para coisas bem específicas. Por exemplo, eu uso muito isso daqui para a gente testar o Fav Icon dos sites, sabe? Esse íconezinho que aparece na aba. Isso é uma coisa que eu testo usando isso daqui. Que tem vários diferentes no site que eu trabalho, então consigo testar assim. E, enfim, para os testes visuais, a gente vai usar o Rapo. Rapo é um serviço de Visual Regression Testing que eu uso, onde eu trabalho há 2 anos. É um serviço pago, tá? Para uma empresa, o preço disso é realmente relevante. Para projetos open source é gratuito, basta você entrar em contato com eles e que eles vão liberar o uso para você. Eu tenho contato diretamente com o criador, desde quando eu comecei a implementar o Rapo na empresa, e o criador, que se chama Henrik, ele é super solícito, muito gente fina. Ele implementou várias coisas na API deles para a gente, quando a gente começou a usar. E o mais importante do Rapo é o cross-browser, porque o projeto principal que eu trabalho tem muito Visual Regression Testing já, mas tudo para o Chrome. Então, no Rapo, nesse projeto principal, nas páginas públicas do site, a gente usa o Rapo, a gente pega todas as páginas que são mais importantes e usa o Rapo para testar em browsers diferentes. Então, a gente testa no Chrome, no Firefox, no Safari. Você também pode testar no Safari no iOS e no Safari no iPad. Então, consegue ter uma cobertura boa, porque infelizmente o Internet Explorer morreu, finalmente, né? Fico muito triste com isso. Mas o Safari é o novo Internet Explorer, então é muito complicado. Muitas vezes a gente tem bug que acontece só com o Safari, então é bem complicado. Dá um segundo que eu vou beber uma água e tossir aqui. Bom, beleza. Estava aqui. O Rapo, ele tem integração com várias coisas. E aqui na documentação você consegue ver. A que eu mais recomendo usar num projeto na sua empresa, se você for averiguar, é recomendado usar com Storybook. A integração é perfeita. Ele também funciona com Cypress ou com Playwright. Aqui eu vou mostrar no caso com Playwright, exemplos bem simples. E é um código bem simples também, vocês vão ver. E, antes de começar, em relação à acessibilidade, essa biblioteca eu uso desde fevereiro de 2021, que é o X Playwright. O X é uma engine de acessibilidade e tudo que você for ver assim, de integração, por exemplo, o próprio Cypress tem uma integração com X, o Storybook ele tem um add-on de acessibilidade que usa o X por baixo dos panos, então é uma engine acho que é mais usada para isso. E o X ele vai verificar, né, ele vai fazer testes de acessibilidade baseado em convenções, né? A que eu mais conheço, assim, de alguma forma, não sou especialista nisso, mas é o WCAG.
que é o Web Content Accessibility Guidelines. Então, diretrizes de acessibilidade web. Então, o WCAG ele tem diversas diretrizes que vão desde a contraste de cores, a atributos que você precisa ter nos elementos para facilitar uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, que usa um leitor de tela, recursos de verificar se essa sua aplicação tem acessibilidade por tabs, por exemplo. Você consegue acessar todos os elementos apertando tab. Isso é um teste que a gente faz, principalmente na homepage do site, garantindo que todas as coisas são acessíveis com tab. Então, enfim, WCAG é uma coisa interessante de se estudar. Uma coisa que eu reparei durante a semana é que já tem uma documentação aqui em Guides, especificamente de Accessibility Testing. Não está usando esse pacote aqui específico, está usando um Xcore Playwright. Então, dentro do Xcore já tem uma integração com o Playwright. O código vai ser um pouco diferente, mas a ideia central é a mesma. E, sinceramente, eu uso isso daqui já há muito tempo, tranquilamente. Mas o importante é entender o conceito da coisa. Então, deixa eu mostrar aqui o projeto. Vamos começar. Deixa eu mostrar aqui o projeto, a página principal. Esse é o projeto. Tá com um README bem explicado inicialmente. Tem a versão do Node já definida no NVMe-RC, então usa o NVM para você já iniciar versões e instalar a versão correta. Usa o Yarn como Package Manager em vez do NPM. Não muda muito os comandos, é bem tranquilo. O Yarn é mais rápido para instalar dependências, né? Esse é o maior benefício. A parte de API do Server REST a gente está rodando com Docker. O front a gente está apontando para produção mesmo, mas não tem tanto teste assim. Aqui a estrutura do código, como é que está hoje. Tem uma extensão diferente para cada nível de teste, vocês vão ver. Instruções para rodar localmente, algumas dicas em relação a Docker. E aqui, se você quiser gerar um report localmente. E tem aqui a parte de CI. Deixa eu mostrar aqui no código algumas coisas. Eu deixei a fonte um pouquinho maior, mas se tiver ruim, me avisa. Então, em relação à configuração, você vai ter um arquivo playwright config.js. Basicamente, aqui a configuração de retries, para você rodar de novo em caso de falha. Aqui é a parte de reporting, então tem esse report do Allure, e tem um reporting aqui que vai ser do console de lista, tem um HTML dele também. E aqui em Projects, isso aqui que é interessante, que você pode ter vários projetos diferentes. Então, aqui no caso a gente tem níveis de testes diferentes, então eu consigo dividir por Projects, e você consegue reutilizar configurações entre eles ou definir configurações específicas. Então, a API, vou fazer um match de todos os arquivos com essa extensão exatamente, e a base URL vai ser localhost 3000, que eu estou presumindo que você vai estar com a API rodando no Docker. Os testes end-to-end vão ter esse match aqui, vão ter um output de específico, e vão usar essas configurações aqui. Uma base URL apontando lá para o front server REST, usando Chrome, usando esse viewport, vai tirar screenshot caso falhe, então é só você dizer only on failure, só com falha. Tem outras opções também, tipo sempre ou só no primeiro retry, tem umas opções assim. Tem a opção de trace, que é aquele trace viewer que eu falei, que é bem interessante, eu posso mostrar alguma coisa aqui, que é o return on failure, e configurações do Chrome em geral aqui, de flags do Chrome. E os visuais estão com essa extensão, só coloquei base URL, não precisa muito configurar mais coisas. Aqui a estrutura, em relação ao RAPO, para o Visual Regression Testing, ele tem um arquivo de configuração aqui. Quando você cria uma conta, você vai receber uma API Key e uma API Secret, que você vai definir como variáveis de ambiente. Aqui é uma configuração, um threshold. Toda a ferramenta de Visual Regression Testing tem uma configuração de threshold. Threshold é
um limite, né? É um limite de tolerância de diffs para falhas, né? Quando é zero, se um pixel tiver diferente, você vai ter uma falha. Normalmente não é isso que a gente quer, né? Você tem que ter alguma tolerância também, porque algum problema de renderização, né? Se tiver um pouquinho diferente, mas enfim, isso é tudo ajustável. Esse aqui é o nome do projeto lá no Rapo, e aqui target são os browsers que a gente vai testar. Então está testando com Chrome, Firefox, Safari, iOS Safari e iPad Safari. Safari tem a opção aqui Scroll Stitch, né? O que é isso? Especificamente no Safari, se você tem uma página que é muito longa, por exemplo, aqui o height, né? A altura é 900 pixels. Se você tem uma página que é muito longa, que tem mais que 900 pixels, o Safari no Rapo, ele faz... Stitch é costurar, né? Então, o jeito que ele tira screenshot de coisas muito longas, ele vai meio que costurando vários screenshots com esse height, entendeu? Então, ele vai fazendo uma costura dos screenshots. Em relação aos testes, tem um diretório de testes aqui. Em lib tem algumas funções utilitárias que a gente foi criando para reutilizar no código. Aqui em Tree tem 2 testes, então tem um create product aqui, vai criar um produto lá no server REST. Então, quando você faz um page goto, você abre uma URL. Como eu já setei um base URL na configuração, eu posso dizer só /cadastrar usuários, que ele já vai levar em consideração a base URL que eu setei. Aqui a gente cria um usuário lá, espera a navegação. Aqui a gente cria um produto com sucesso, preenche vários campos, depois verifica alguma coisa. Eu vou mostrar esse teste aqui rodando com a parte de inspetor. Tem um teste aqui também de criar usuário, que primeiro ele vai mostrar a mensagem de erro quando você não tem nada setado. Então, por exemplo, a gente está nessa página aqui de cadastrar usuário. Quando eu clico sem nada, eu vou ter erros aqui aparecendo. Então, eu verifico os erros que estão aparecendo aqui, criar usuário com sucesso, e tem um teste de acessibilidade aqui, que é o que eu queria abordar. Aquela ferramenta, aquela biblioteca X-Playwright, como que funciona? Eu já criei aqui um helper. Basicamente, nela, você vai injetar o X, pegando a instância de page do Playwright, e você tem uma outra opção também de configurar regras. Por exemplo, você tem opções de configurar regras específicas do WCAG ou tem outros que ele suporta, que você quer habilitar ou não. Por exemplo, no projeto principal que eu trabalho, a gente desabilita um seletor específico que é de um, um componente que tem nas páginas que é third party, é de um outro site. O design não é nosso. Então, se esse componente que é de outro site tem algum problema de acessibilidade, não é problema nosso, é problema desse outro site. Então, a gente desabilita das checagens. Então, isso é feito através de uma função chamada rules aqui. Enfim, aqui eu não estou citando nenhuma regra. E essa check, a 11y, você vai ter a instância de page, um contexto, vou explicar o que é isso, e aqui você vai estar dizendo que vai ter um reporte detalhado em caso de falha, e também para habilitar, mostrar o HTML do elemento que tem algum problema. O que é o context? Você tem a opção de, se eu chegasse aqui no teste, esse aqui é um teste que a gente vai testar a acessibilidade desse form que está aqui, desse form aqui. Se a gente passasse só teste a 11y de page, sem nada aqui, a gente testaria a página inteira. Às vezes, é melhor você testar a acessibilidade de componentes específicos também. Especialmente se você tem um monte de violações de acessibilidade. Então, aqui no caso, a gente está testando só o form, só esse seletor aqui de form. Então, eu vou rodar isso daqui e vocês vão ver o output. Aqui eu vou colocar um only, e ele está conseguindo porque, desculpa, Paulo, mas tem problemas de acessibilidade. E vou colocar um only para rodar só ele. E aqui a gente simplesmente roda yarn test to
Aí, tests. E2E create user. E aí eu vou mostrar o que ele está reclamando em relação à acessibilidade e por quê. A máquina é lenta, então perdão. Mas aqui você vê alguns problemas. Então, tem 2 erros, né? Aqui está dizendo, two accessibility violations were detected. Então, quais são os erros? Aqui a tabela dos erros. Então, erro 0, erro 1. Erro 0 é o color contrast. E tem aqui uma classificação de impacto, aqui de severidade. Descrição. Garantir que o contraste entre elementos cumpra as convenções do WCAG2 de diferença, né? O ratio de contraste. E o outro está reclamando de image alt. Esse atributo alt que a gente tem normalmente em imagens, então está reclamando. Não tem, garanta que elementos image tenham um alt text ou uma role que seja non presentation. E aqui são os elementos que estão com esse problema. Então, são 3 elementos. Aqui o primeiro é um label, e aqui é o HTML dele. Esse label, ele está com erro 0, que é de contraste. Esse outro aqui, que é um small, que é um elemento small aqui, também está com erro de contraste, que aqui é o erro 0. E esse daqui de imagem, essa imagem aqui, é o erro 1, que é o erro do alt. E aí a gente pode ver o HTML de fato da página e entender o que está acontecendo, por que ele está reclamando disso. Aqui, se a gente inspecionar a gente pode ver aqui também o que é a imagem aqui. IMG. Imagem é essa imagem aqui. Essa imagem aqui, do server REST. De fato, não tem alt attribute aqui. E o que é o aqui em relação ao contraste? É um label e um small. Cadastrar como administrador e o entrar. Então, esses 2 labels. Ou seja, esses labels aqui, cadastrar como administrador e eu acho que esse já é cadastrado, quer ver? É o small. É esse elemento aqui. Qual é o problema? Tá vendo que a fonte desses textos aqui é um cinza, e eles estão num fundo branco? Esse contraste do cinza, um pouco clarinho, com o fundo branco, ele não está achando legal. Então, está reclamando. Basicamente isso. Onde eu trabalho, eu tenho para as páginas, né, que tiveram correções de acessibilidade, eu tenho alguns testes testando uma página inteira, um componente inteiro ou componentes específicos. Aí a gente está sempre garantindo que não estamos adicionando novas violações. Deixa eu rodar um teste rapidamente para mostrar a parte do inspector, que é interessante. Então, por padrão, vai rodar modo header, você não vai ver o negócio rodando, né? Tem gente que gosta de ver a telinha abrindo e tal. Você pode ver a telinha abrindo se você passar essa variável aqui facilmente. Você vai entrar no modo debug. PW, playwright debug igual a 1, você vai estar no modo debug. Se eu disser teste to desse teste de produto, por exemplo, create product, o teste vai aparecer aqui uma janelinha, e aí eu vou mostrar como é que é um inspetor. Em relação à API, tem aqui a especificação toda da API do server REST. Muitas coisas aqui a gente já fez uns testes, que vocês vão encontrar aqui dentro de API. Vou mostrar o inspetor aqui, depois vou mostrar a API. Então aqui, por exemplo, você vai ter uma janelinha que é o browser já aberto e tem essa janelinha do inspetor. Aqui você está vendo que você tem como até entrar em cada função e fazer tudo bem detalhado. Mas aqui no caso eu só vou dar play e ele vai começar a rodar o código, né? Está preenchendo os campos aí, marcou o checkbox, cadastrou. Aí você vai para essa página de admin, você vai criar um produto. E aí criou, verificou na lista de produtos que o produto está lá. Hoje de API, como é que funciona? Vou pegar, por exemplo, aqui login. O login, a parte de API, a gente já criou uns helpers também para serem usados. Basicamente, você tem essa API de request,
E aí você faz um request post, um request get, um request put, um request delete, passando a URL que você quer testar. Lembrando que eu setei uma vez o URL na configuração, então já tenho, eu só posso dizer só barra usuários aqui, e passando coisas. Você pode passar body de algum request, alguma coisa específica. Aqui a gente já tem muito teste criado, a gente tem algumas coisas também para validação em relação ao token, para pegar o token de autorização depois que a gente cria algum usuário. Enfim, eu recomendo dar uma brincada aqui e contribua com o projeto. Entre em contato, te adiciono como colaborador, te dou uma tarefa lá, vou te dar trabalho para fazer. Deixa eu mostrar aqui a parte dos testes visuais, para a gente conseguir finalizar e ir para perguntas. Então, aqui tem um pull request, por exemplo, que eu configurei esses testes visuais e de acessibilidade. Eu já avisei, não é bagunça. Então, tem um PR template aqui, você tem que dizer como é que você testa as coisas, não vai... Ah, criei um PR aqui. Não é assim. Você diz como é que você testa o que você fez, dá uma descrição, marca um checklist aqui para ver se você está cumprindo com tudo. As pessoas vão revisar, o Lucas me deu um review aqui e aprovou. Se não aprovasse também, o Lucas aguardaria um processinho. E aí eu habilitei os testes aqui. Então, o Rapo, deixa eu mostrar aqui o código do teste do visual exatamente. Tem 2 testes aqui, um para a página de login, que está testando o form. Então, o form da página de login, que é isso. Esse form aqui de login. E um teste para navbar do server REST. A navbar que é acessada depois que você entra. Essa navegação aqui. Então, o que eu estou fazendo? O de login. Isso daqui vai ser sempre a mesma coisa, esse before e after all. Você está setando o contexto dessa integração do RAP com o Playwright. No teste em si, eu estou fazendo go to login. Estou pegando o form, o Playwright tem essa API de locator, você localiza o elemento que você quer, aqui no caso form, e eu digo RAP Playwright screenshot, passando a instância de page, que é a instância principal de tudo, o elemento que você quer, e aqui eu posso dar um nome para ele. Chamei de login form e variante quando o componente tem variantes, por exemplo. Tem componentes que você tem 3 cards numa tela, mas você pode ter 2, você pode ter 1, você pode ter 4. Então, aqui no caso, não tem variante, é isso mesmo. E o teste da navbar é a mesma coisa, você vai ver que isso daqui é exatamente igual. Aqui eu só estou pegando o locator de navbar e tirando o screenshot. Aqui já tem uma função auxiliar para fazer cadastrar um usuário e logar, entendeu? Para você não ter que preencher tudo na mão. Então, o código tá limpo. Estamos mantendo o código limpo e pensando em manutenibilidade. Então, aqui tem um teste para navbar. Quando você roda isso, o Rapo vai te dar uma URL do report. E isso na integração contínua, aqui tem uma integração com o GitHub. Aqui nos status checks, você vê que tem uma integração com o Rapo aqui. Então aqui está falhando e está dizendo 10 added. Lembra que a gente tem 5 ambientes, né? Chrome, Firefox, Safari no iOS, Safari no iPad. E 2 componentes, então são 10 screenshots. Aí, quando você vê aqui na parte de details o report, você vai ver a comparação de tudo. Então aqui foram 10 screenshots adicionados. Ele está comparando o quê? Está comparando o commit que eu fiz. Dentro de um pull request, ele vai comparar o commit que eu estou rodando com o commit base da branch, né? Você tem a branch main, a main está no commit A. Você criou um PR no topo da branch A. Então, ele está comparando o commit B e A. Se eu fizesse um commit C nessa branch, ele compararia o commit C com o commit A, que é o commit base. Se eu estivesse na main, ou na master, na branch principal, ele compararia o último com o anterior. Então, é sempre uma comparação de 2 commits.
Aqui você vê o form, como é que tá no Firefox. No iOS Safari não tá legal, o botão já fica meio zoado. No Safari, mais ou menos. No Safari, assim. A navbar, ela sofre uma metamorfose. No iOS, ela diz adeus, fui. No Safari fica uma tendência aqui meio branca aqui. Safari é terrível, gente. Safari é o novo IE. E aí você tem a opção aqui de rejeitar ou aprovar. E aí, dependendo do que eu disser aqui, se eu aprovar aqui, esse status check já vai atualizar automaticamente aqui. Atualizou, beleza. E a gente tem integração contínua para tudo, né? Tem aqui dentro de GitHub workflows, tem um workflow aqui de testes, aí tem aqui um job para cada coisa. Então, job para os testes de API, para os testes de end-to-end, para os testes visuais. Tudo isso roda em paralelo. E depois que todos rodam, a gente tem um deploy do report, a gente combina o report do Allure com todos e faz um deploy para o GitHub Pages. Esse report você vê aqui pelo View Deployment aqui. Então, aqui tem esse reportzinho do Allure com tudo, né? A gente tem suítes diferentes aqui, né? Aqui tem até o teste de acessibilidade que está como skipped, que ele está pulando, está marcado aqui e você consegue ver as categorias de teste, as suítes de testes aqui, você tem a visualização de cada um, o tempo que cada um leva, ver quais passos são mais lentos ou não. Enfim, está bem bonitinho. É isto. É isto. Eu não sei como é que eu estou em relação a tempo, porque eu não marquei exatamente o horário que eu comecei. Mas, muito obrigado. Vamos responder dúvidas aqui enquanto puder. E depois ir para aquela sessãozinha também. Os links estão aqui. Entre em contato, fique à vontade. Foi um prazer inenarrável estar aqui novamente. Muito obrigado. Está mutado. Para variar, né? Muito obrigada, Stefan. Dá tempo, sim, da gente fazer algumas perguntinhas. Vou ver se a gente faz uma ou duas, dependendo do tamanho da polêmica aqui. Vamos, eu posso ficar na sessão lá mais uns 10, 15 minutos. Tá bom. Mas aqui a gente tem uma perguntinha que é mais capciosa, assim, que são quais são as vantagens do Playwright comparado com o Cypress? E por que o Playwright é melhor? Se é que é melhor, ou talvez a resposta vai ser Gente, eu depende. sabia, cara, eu sabia que ia ter isso, eu sabia. Percebeu que eu coloquei ali na parte de recursos ali, trabalhar com múltiplas abas e múltiplas janelas? Isso é algo que o Cypress até hoje não suporta, né? Gente, esse negócio de ficar comparando ferramenta, fazer qual é melhor, qual é pior, é meio besta, gente. Cada coisa tem um contexto. Quando as pessoas zoam o sênior que fala que tudo de sênior depende, pior que é assim mesmo. Tipo, as coisas dependem do contexto, tudo depende do contexto. Então, assim, Cypress é muito legal para você começar, para quem está começando na área, muito acessível, né? Muito fácil. Você tem aquela sensação de, porra, estou conseguindo fazer um negócio aqui, estou conseguindo fazer o primeiro teste aqui. Isso é excelente, isso é muito bom. Só que as coisas precisam escalar em algum momento. Então, assim, o Cypress não escala, gente. O Cypress ele não tem paralelismo usando código CPU. O Cypress você só consegue paralelizar em máquinas diferentes. O Cypress você precisa de muito recurso para conseguir paralelizar. Então, quando você está num projeto grande, existe um negócio muito importante que é tempo de feedback. Você esperar 1 hora para uma suíte de teste rodar é inaceitável. Ninguém vai esperar isso. Ninguém vai ter confiança nos testes se uma coisa demora 1 hora para rodar. Quando as coisas escalam, você sempre vai ter que pensar em paralelizar. Claro que você pode pensar em otimizar ações na sua suíte, otimizar coisas, tratamento de dados, alguma coisa em relação a banco de dados, mas, inevitavelmente, você vai ter que paralelizar. E o Playwright, eu já falei, né? Eu tenho 700 testes, mais de 700 testes onde eu trabalho. Eu rodo no GitHub Actions com máquinas diferentes, e em cada máquina com 4 cores de CPU, eu paralelizo em 4.
Então, eu consigo rodar, tipo, 400 testes em 5 minutos, entendeu? Essa é a grande questão. Eu consigo fazer isso no Cypress também, paralelizar em várias máquinas, mas continua sendo muito lento, é muito mais lento. É muito lento. Cypress é muito, muito, muito lento em comparação com o Playwright. E essa velocidade, esse recurso de paralelização faz a diferença. É mais fácil para quem não está começando na área? Para quem está começando na área, não. Porque você tem que saber codar alguma coisa, né? Você tem que saber como é que funciona promises, como é que funciona async await, o que você tem que aguardar ou não. Então, é o que eu falei, a curva de aprendizado no início pode ser maior, mas se você já tem experiência na área, se você já sabe programar um pouco, dá uma chance, porque essa parte de escalar é a principal. E é isso que é a maior diferença. Beleza. Acabaram de me mandar uma mensagem aqui falando que por algum motivo a Hopin cortou o evento ao vivo aqui nesse minuto e eu ainda precisava fazer sorteio. Mas eu tô vendo live aqui. A gente está ao vivo, mas parece que saiu do palco. Nossa Senhora. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a configuração. Mas se você precisar ir. Vou para aquela sessão lá? Acho que sim. Dá uma perguntadinha para o Anderson, fazendo favor, porque ele estava gerenciando isso, ou a Luísa. Eu vou ver aqui se eu consigo voltar para o live. Eu pergunto para o Anderson o quê? Se ele consegue te direcionar lá, que aí o pessoal consegue fazer mais umas perguntinhas. Então, o que eu faço aqui? Como é que eu saio daqui? Eu volto pro... Calma aí, deixa eu ver aqui. Peraí. Que no chat o pessoal está falando voltou, depois que deu F5. O pessoal tá triste porque caiu bem no final da resposta da treta, né? Voltou para o palco, eu acho. Deixa eu só dar um F5 aqui. Voltou. Bom, então, na verdade, eu vou te encaminhar lá para a session, que aí a gente também não te segura o seu tempo. Bom, então, gente, voltou. A gente teve um pequeno encerramento antecipado aí da Hopin, mas seguimos aí para a session lá com o Stefan. Tem várias perguntas aqui, na verdade, são bem interessantes, apesar de serem capciosas, apesar de serem perguntas de treta. Bom, são interessantes. Vamos lá para a sessão. Vamos lá para a sessão. Aí a gente também não segura o seu tempo. Aí, pronto. Então tá, Stefan, obrigado, desculpa o atraso. A gente vai encaminhando para o encerramento do MTC, mas maravilhosa a sua palestra. E também, como foi dito no chat, vou fazer um pedido de novo aí para o pessoal. Gente, apoiem os projetos que a galera constrói no GitHub, apoiem essas iniciativas de compartilhamento de conhecimento, não só o ServeRest, mas também o repositório que o Stefan criou. Então, se vocês quiserem continuar e terminar as perguntas com o Stefan lá na salinha, ele tem mais uns minutinhos lá com vocês. Pode ser? Já recebi o link, estou indo para lá agora. Valeu. Tá bom. Obrigada mais uma vez, Stefan, ter você aqui de novo. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, Lu.